Meu nome é Ana, tenho 28 anos e estou grávida de quase 7 meses do nosso primeiro filho. Quando eu e Pedro nos casamos, 3 anos atrás, eu tinha a esperança de que construiríamos juntos uma família feliz. No começo, ele era aquele homem dedicado, gentil, que se preocupava com cada detalhe para que eu me sentisse segura e amada. Morávamos numa casa simples, de paredes descascadas e móveis gastos, numa rua tranquila da periferia. Era um lugar modesto, onde a vizinhança era unida e todos se conheciam pelo nome. A casa tinha uma varanda pequena onde eu gostava de sentar nas tardes quentes para sentir a brisa e conversar com as poucas amigas que me visitavam. Eu trabalhava como recepcionista num consultório médico perto de casa, um emprego que me dava um pouco de independência, mas o suficiente para ajudar nas contas. Pedro trabalhava como vendedor numa loja de celulares no shopping. Ele sempre foi um homem prático, fechado, com um temperamento que às vezes assustava. Quando engravidei, senti uma mistura de alegria e medo, porque sabia que tudo mudaria, para nós dois, para nossa vida, para nosso futuro. No começo, ele foi presente, me acompanhava nas consultas, trazia frutas, tentava me fazer rir quando os enjoos atacavam. Mas aos poucos, percebi que a gravidez estava mudando não só meu corpo, mas também a relação entre nós. Pedro começou a se irritar com facilidade. Reclamava do trabalho, das contas, do calor dentro da casa, e isso caía em cima de mim. Você está muito sensível, Ana, ele dizia, cruzando os braços. Isso é coisa da gravidez. Para de dramatizar. Eu tentava explicar que não era drama, que as dores eram reais, que o cansaço não era frescura, mas ele não queria ouvir. Às vezes, eu chamava para sentar comigo na varanda, para conversar, mas ele preferia ficar no celular, impaciente, às vezes falando com os amigos, outras vezes olhando vídeos. O calor do verão deixava tudo mais difícil. A casa, com suas paredes finas, não tinha ventilador nem ar-condicionado, e a sensação era de estar numa sauna. Eu mal conseguia dormir, e a ansiedade só aumentava. Além disso, minha mãe morava em outra cidade, e a distância tornava tudo ainda mais solitário. Naquela semana, comecei a sentir uma dor forte na barriga. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse apertando e puxando ao mesmo tempo. Fui ao hospital. Os médicos foram cuidadosos, fizeram exames, disseram que podia ser uma contratura muscular devido ao esforço, recomendaram repouso absoluto e remédios para aliviar a dor. Voltar para casa foi difícil. Pedro estava no carro, dirigindo com a pressa de quem não gosta de perder tempo. Ele parecia irritado por eu ter demorado tanto no hospital, e não fez nenhuma pergunta sobre como eu estava me sentindo. Vamos logo, disse ele, olhando pelo retrovisor. Dentro do carro, o calor era sufocante. Eu tentava me ajeitar, procurando a melhor posição para a barriga, mas a dor só aumentava. Suor escorria pela testa e minhas mãos tremiam. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Eu perdi o equilíbrio no banco do passageiro e caí de lado, sentindo uma dor aguda que me cortava o corpo. Levanta, tá se fazendo, ele gritou, com uma voz dura, como se eu estivesse inventando tudo. Eu queria apenas que ele me ajudasse, que segurasse minha mão, que dissesse que tudo ficaria bem. Mas ele se virou para o banco de trás do carro, pegou o celular e voltou a falar alto no telefone, ignorando completamente meu sofrimento. Olhei pela janela e vi o vizinho Marcelo parado do outro lado da rua, no portão do prédio dele. Ele tinha um rosto sério, e com o celular na mão começou a filmar a cena. Eu me senti nua, exposta na minha fraqueza, sem ninguém para me amparar. O carro continuou pela rua, o sol batendo forte no vidro, e eu só conseguia pensar em uma coisa, que não podia me deixar cair naquele momento. Que precisava resistir, por mim e pelo nosso bebê. O carro de Pedro avançava lentamente pelas ruas estreitas do bairro, mas para mim cada segundo parecia uma eternidade. A dor que eu sentia no ventre era aguda, pulsante, crescendo como uma tempestade prestes a explodir dentro de mim. Eu segurava a barriga com as 2 mãos, tentando controlar o desconforto, mas a sensação era insuportável. Pedro, no entanto, agia como se nada estivesse acontecendo. Virou-se para mim com um olhar carregado de impaciência e disparou. Para de frescura, Ana.
Tá fazendo drama, isso não é nada. Tentei explicar, mas minha voz era fraca, mal conseguia formar palavras. Eu não consigo. Mas ele parecia não ouvir. O telefone em suas mãos vibrava e piscava, distraindo ainda mais. A cada curva que o carro fazia, minha esperança diminuía. Eu queria que ele parasse, que me ajudasse, que dissesse que tudo ficaria bem. Mas nada disso aconteceu. Enquanto o carro passava em frente ao prédio de Marcelo, o vizinho do outro lado da rua, notei que ele estava parado na calçada. Ele tinha um semblante sério, como se algo dentro dele estivesse despertando uma preocupação profunda. Para minha surpresa, Marcelo tirou o celular do bolso, apontando discretamente para a janela do carro, e começou a filmar. Meu rosto queimou de vergonha. Será que ele queria me expor? Será que o bairro inteiro logo saberia da minha dor, da minha fraqueza? Ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Alguém estava vendo, alguém podia me ajudar. De repente, a dor se intensificou de uma forma que me fez prender a respiração. Tentei me mover, buscava conforto, mas Pedro me empurrou com força. Para de se mexer. Ele resmungou irritado. Você vai piorar tudo. Eu senti vontade de chorar, de gritar, mas a dor me silenciava. Tremia, suava frio, e mal conseguia pensar direito. Marcelo atravessou a rua correndo e parou ao lado do carro. Ele olhou para mim com um olhar cheio de seriedade. Ana, você precisa de ajuda, disse, firme. Pedro bufou, com o rosto vermelho de raiva. Cala a boca, Marcelo. Isso não é da sua conta. Mas Marcelo não se intimidou. Tirou o telefone do bolso e, com a voz firme, começou a ligar para o serviço de emergência, enquanto mantinha a câmera ligada, registrando tudo discretamente. Eu sentia um misto de vergonha e alívio. Alguém estava finalmente tomando uma atitude. Os minutos seguintes foram uma luta contra o tempo e contra a dor. Eu sentia meu corpo fraquejar, as forças me abandonavam, e por um momento temi desmaiar ali mesmo. Pedro ficou em silêncio, com o rosto tenso, percebendo pela primeira vez que aquilo não era simples frescura. O som das sirenes da ambulância ecoou pela rua, e moradores começaram a sair de suas casas, murmurando preocupados. O vídeo que Marcelo gravara já circulava em grupos de WhatsApp do bairro, com mensagens de indignação e solidariedade. Pessoas que antes eram apenas rostos desconhecidos se mobilizavam, enviando palavras de conforto e ofertas de ajuda. Para mim, aquele vídeo era muito mais que uma simples gravação. Era um grito por socorro, uma prova do que eu estava vivendo diariamente em silêncio. Quando os paramédicos chegaram, me ajudaram a sair do carro com cuidado, enquanto Pedro permanecia parado, sem saber o que fazer. Fui colocada na ambulância e, olhando para trás, vi Marcelo conversando com algumas pessoas da rua, explicando a situação. No fundo, senti uma esperança tímida, uma sensação de que talvez, finalmente, as coisas começassem a mudar. O ambiente frio e impessoal do hospital me envolveu assim que entrei na sala de emergência. As luzes fluorescentes refletiam no chão branco, e o som constante dos monitores misturava-se às vozes apressadas dos médicos e enfermeiros. Embora assustador, aquele lugar era agora meu refúgio. Finalmente, alguém parecia me levar a sério. Os paramédicos me ajudaram a descer do carro e me encaminharam com cuidado para dentro do hospital. Senti as mãos firmes segurarem meu braço, um gesto de apoio que contrastava fortemente com o silêncio e a frieza de Pedro, que o seguia atrás, a expressão dura e distante. Enquanto eu era examinada, Pedro ficou na sala de espera, visivelmente desconfortável. Observava o celular com frequência, como se buscasse uma resposta para o que estava acontecendo, ou talvez tentando fugir da realidade que ele mesmo havia causado. Nunca tinha visto tanto medo e culpa refletidos em seus olhos. O médico que nos atendeu foi claro e direto. Depois de uma série de exames, ele explicou que eu precisava ficar em repouso absoluto para garantir a saúde do bebê, e que a dor que eu sentirá era um sinal de alerta que não podia ser ignorado. Pedro ouviu tudo em silêncio, sem responder, mas eu podia sentir o peso daquela informação nele. Pela primeira vez, percebi que algo dentro dele começava a mudar.
Enquanto isso, no meu celular, uma notificação me chamou a atenção. Era uma mensagem de WhatsApp com um vídeo enviado por uma vizinha. Reconheci imediatamente. Era o vídeo que Marcelo havia gravado. As imagens mostravam meu momento de dor no carro, enquanto Pedro me repreendia cruelmente. Li os comentários abaixo, mensagens de apoio, indignação contra o comportamento do meu marido, ofertas de ajuda. Aquilo me fez sentir acolhida de uma forma que eu não esperava. Era a prova de que não estava sozinha, que havia pessoas que se importavam. No dia seguinte, Marcelo apareceu no hospital. Veio com um buquê simples, mas suas palavras foram muito mais valiosas. Ana, você é forte, mas não precisa carregar tudo sozinha. A gente está aqui para o que precisar. A presença dele era um alívio para mim, uma âncora em meio ao turbilhão. Pedro, por outro lado, estava diferente. Não foi uma mudança imediata ou perfeita, mas ele começou a mostrar pequenos gestos que antes não existiam. Compareceu às consultas, ajudou com as tarefas domésticas e, pouco a pouco, demonstrou um cuidado genuíno comigo e com o bebê. O vídeo que tanto temeu foi o que, paradoxalmente, iniciou a transformação. Ele não queria que ninguém visse sua crueldade, mas essa exposição trouxe consequências positivas. Não apenas para mim, mas para o nosso casamento. Com o passar dos dias, a dor foi diminuindo e minha esperança crescendo. Naquele hospital, entre exames e conversas, aprendi que às vezes é preciso cair para que alguém estenda a mão. E que o amor, quando verdadeiro, se constrói também na humildade e na mudança. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!